vindo aqui para os comentários, vou começar. O Felipe Luiz, eu acho que é teu conhecido, teu amigo, ele disse aqui, ó, daí tu pode até meio me apresentar aí, o Felipe. Ele disse: o livre pensar sem procurar convencer ninguém ideologicamente é um hábito saudável. O que vocês acham disso, meus caros? Eu posso dizer, né, como mestre aí na área da ideologia, eu gostaria de responder sim essa pergunta, mas quero ouvir primeiro o Luan, por favor. É que a ideologia, muitas vezes a gente pode usar 3 tipos de formas, né? Consequência, o valor ideológico e o princípio de ideia, né? Eu penso que no princípio de ideia que é o meu pilar, né? Porque muitas vezes a gente julga uma ideologia através de pensamento, né? Só que ligando ao princípio da inclusão, a gente tem 2 pontos. É compreender a inclusão e as pessoas buscarem entender a inclusão. Porque é uma dificuldade muito grande hoje. A gente vê a deficiência, as pessoas verem que a inclusão é um valor válido. Só que, como a gente vê as bandeiras das pessoas dizerem que a inclusão é só isso. Não. A inclusão tem que ser uma luta diária e permanente. Porque no mundo que a gente vê a exclusão que está acima de tudo, a inclusão tem que ser sempre acima de tudo. Por isso que na filosofia a gente vê autores, alguns, como Kant e Aristóteles, que eu trabalhei hoje, defendem a inclusão. Só que tem um porém. Autores que a gente não vê na academia defenderem esses valores, eles sempre são colocados à frente do que um valor empírico nosso. Por isso que muitas vezes a filosofia tem essa dificuldade, junto com a pedagogia, de mostrar que a inclusão é o valor acima de tudo. É isso, Fábio. Não, pois é. Inclusive, por exemplo, assim, é uma linha até para tu pensar, Isla. Eu sei que tu está pensando agora no mestrado, né? Sim. E o mestrado é muito mais um estudo sobre o que outros já disseram do que uma tese original, embora há espaço para originalidade. Meu mestrado, mesmo embora foi sobre ideologia, era sobre a questão da alienação e da reificação nas redes sociais, ou seja, tinha algo inovador, tinha uma novidade ali. Mas a nível de doutorado é uma baita pesquisa de pegar, por exemplo, e escrever a inclusão como um valor moral. Por quê? Porque, que nem teu argumento ali, ele foi um apanhadinho de um pouquinho do que vários filósofos falaram, usando essa tese central que é tua. Porque eu nunca vi um livro, eu nunca vi um artigo, e essa é realmente a tese central, né? A inclusão é um valor moral, né? Embora a gente pode pressupor isso da fala de muitos pensadores, ninguém ainda escreveu. E eu acho que é muito importante que quem escreva seja alguém que vive o processo de inclusão e de não inclusão, de exclusão, né? Que é o teu exemplo de vida, de luta, de batalha, de guerra, né? Tu, por ser autista, vive a influência de onde há inclusão, mas também sofre com onde não há. Inclusive, a tua trajetória acadêmica já passou por várias histórias assim, né? Quando ele fala ali, procurar conhecer alguém, né, sem convencer ideologicamente, isso é o essencial, sabe? A gente não pode achar, pensar e querer convencer os outros ideologicamente, porque vai fracassar. Eu, quando ensino ideologia lá para meus alunos do ensino médio, eu digo assim, a ideologia ela está acima de todo mundo, tá? Se tu pega o conceito de ideologia do Calvin, a ideologia ela é essencialmente dominante. Se ela não é dominante, não é ideologia, né?
Porém, o que vai acontecer muito forte, principalmente pós-queda do Muro de Berlim, em 1990, é o que eu chamo de guarda-chuvas ideológicos, né? O que alguns grupos podem, dentro da ideologia dominante, eles podem se agrupar, né? Dentro do guarda-chuva ideológico, viver ali uma própria ideologia. Isso é uma marca do novo século, do novo milênio. Mas pensem bem, usem essa analogia. Está chovendo aqui, uma tempestade na nossa cabeça. A gente está todo mundo molhado, né? Tá todo mundo molhado. Mesmo que a gente abra um guarda-chuva, a gente vai parar de cair a chuva na nossa cabeça, mas a gente vai continuar molhado. Ou seja, mesmo que a gente abra um guarda-chuva ideológico, a gente continua sendo influenciado pela ideologia dominante, tá? E aí, então, e mesmo vamos dizer, mas alguém que já nasceu dentro do guarda-chuva ideológico. A gente sabe muito bem, né? O guarda-chuva ali protege bem nossas cabeças, mas nossos pés estão sempre molhando também. Então a gente não tem como fugir da influência ideológica maior. E então a gente também não deve simplesmente julgar, não deve simplesmente ser preconceituoso por uma forma ideológica de uma pessoa pensar, ser, agir, etc. Porque esse é uma sementinha do preconceito. A pessoa fala, o indivíduo X é Y. Todo X é Y, logo o indivíduo X vai fazer tal coisa, ou vai dizer tal coisa. Muita gente é preconceituoso contra o autista, por exemplo, porque diz, o autista ele se desespera, ele sai gritando. E aí não dá nem espaço para falar com a pessoa, porque já acha que isso vai acontecer. E, na verdade, muito provavelmente não vai acontecer, ao menos que essa situação seja forçada para que isso aconteça e tal. Então eu acho aí sim que, como tu fala ali, o livre pensar, né, ele passa por procurar não procurar convencer ideologicamente os outros, né? Um hábito saudável, isso aí mesmo. Um exemplo, Fábio. Diga lá. Um exemplo que eu estou vendo agora que eu achei da Chauí aqui. A professora Marilena Chauí compara ideologia em 4 formas: o corpo de representação, o assim constituído, forma de exercício e o nuclear de ideologia, né? E a gente pode trabalhar o que a gente vê hoje. Porque quando a gente vê representação, muitas vezes todo mundo acha que... Vou dar um exemplo. O professor Fábio hoje prega Marx. Amanhã eu troco o autor. Só que a turma vai querer representar sempre Marx. Só que buscando a conjuntura do corpus constituído, nós trabalhamos o que? Uma forma de compreendimento que é acerca do que o autor tem que trabalhar. Isso na inclusão é um ponto usada, porque a dificuldade de compreender e incluir a pessoa com deficiência é muito difícil. Porque quando a gente vê a questão explícita da deficiência, é dizer que todo mundo com deficiência é fácil. Só que na realidade não é fácil. Por isso que muitas vezes os monitores são preparados muito bem. Só que acontece, Fábio, eles colocam qualquer um para ser monitor. Porque a dificuldade das pessoas com deficiência é cuidar de outras com deficiência. Até aconteceu um caso comigo num concurso. Eu passei num concurso numa cidade. Eu achei, você é estagiário de filosofia. Só que na realidade a vaga era do quê? De uma criança autista grau severo. Só que a pergunta: e o filósofo vai saber trabalhar com pessoa com deficiência? Só que será que ele está preparado? A gente não sabe. Porque a gente tem que entender que a inclusão é ser inclusão, não ser exclusão. É isso. Você que assistiu até aqui certamente é um amante da filosofia. Então deixa o like, se inscreve, ativa o sininho, comentário, todo esse tipo de coisa que ajuda a página Filosofia Hoje a crescer cada vez mais.
Mas se tu queres realmente fazer a diferença, manda um pix para fabiogT@filosofiahoje.com. É meu e-mail. Manda um pix de qualquer valor que vai fazer a diferença para eu trazer conteúdo legal aqui para vocês e filosófico toda semana. Assiste mais um vídeo. Obrigado, valeu e até a próxima!